Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Isabel Costa, eu trabalho com desenvolvimento humano, com terapias, com coach relacional e hoje eu venho aqui no canal falar sobre um assunto que ao mesmo tempo que ele é esclarecedor, ele pode se tornar o pivô, né, das grandes confusões, das nossas grandes confusões, né? Porque ele começa com a nossa má comunicação interna e isso se estende para o social, que é a comunicação não positiva, não coerente, né? Então eu estava pesquisando, eu queria saber o significado efetivo da palavra comunicação. Então, comunicação é a ação de transmitir uma mensagem e eventualmente receber outra mensagem como resposta. Basicamente, o significado é esse. Então, eu me manifesto e em troca eu tenho uma resposta dessa manifestação. Para que haja, né, uma comunicação efetiva, é importante que não só eu fale, né, mas que desse meu falar tenha uma resposta. E essa resposta tende a ser a certificação que eu vá ter do entendimento daquela pessoa. Tem pessoas que até às vezes brincam comigo que eu tenho mania do em todo sentido, né? Às vezes nos vídeos tem alguns és a mais aí, mas um de pergunta, do tipo, é isso mesmo que você tá querendo dizer? É uma pausa para reflexão. Né? Porque às vezes também nessa comunicação eu respondo, mas eu respondo na linha do outro. Então não necessariamente quer dizer que eu estou também dando uma resposta coerente. Às vezes eu vou só na devolutiva ali, sem pensar muito bem o que eu tô falando. E nós sabemos que a comunicação, ela começa, ao contrário do que a gente pensa, às vezes a gente, não, mas eu não estudei sobre isso, não sou gabaritado, mas estudando ou não, nos preparando ou não, ela se faz necessária. Isso assim, desde que a gente sai do útero, existe uma comunicação. O nenê chora porque ele está se manifestando, ele está se comunicando no mecanismo dele, nas condições e ferramentas que ele tem, mas aquilo é uma comunicação efetiva, né? Ele chorou? O que é? Precisa trocar? Ele precisa comer? Ele tá se manifestando ali, do seu jeito. E o problema é que a gente cresce e na grande maioria das vezes a gente não trabalha essa comunicação e a gente só se manifesta, esperando que o outro tenha obrigação de entender que o meu manifesto X, como se tivesse uma legenda, quer dizer Y. Mas não necessariamente, primeiro que isso é muito pessoal, social, envolve crenças, envolve onde eu estou, né? Se eu estou em Franca, é um cenário. Se eu estou na Índia, é outro cenário. Então, tudo vai muito de encontro com onde eu estou. Para minha mãe, eu olho, basicamente, ela sabe o que eu tô querendo dizer. Ela fala alguma coisa, pela minha expressão, ela já mais ou menos entendeu. Se sim ou se não, as pessoas normalmente, né, que está ao nosso lado. Agora, com um estranho que nunca me viu, eu não posso querer que ele... E ainda assim tem falhas.
Imagina com uma pessoa de fora. Imagina eu no meu trabalho atendendo um cliente que eu nunca vi na minha vida. Ele não entende, ele não conhece as minhas manifestações, que são comunicações, mesmo que não verbais. Existem várias formas, né, de comunicarmos. Então, essa ação, essa troca, essa partilha, que deveria ser uma partilha, né? Como se fosse ali o telefoninho mesmo. Oi? Oi. Existe uma sintonia ali. A partir do momento que tem um oi, isso fica, né, pairando ali, mas não tem uma reverberação efetiva. Então, o básico da comunicação é tornar algo comum. Então, se eu quero que a pessoa entenda que isso é uma bola de papel e que essa bola de papel vai para o lixo, eu posso simplesmente pegá-la e jogá-la no lixo. Ok, feito. Mas se é para eu pedir, para eu fazer com que ocorra esse movimento, eu tenho que ser muito clara quando eu vou passar essa informação para o outro. Você pode, por favor, jogar esse papel no lixo? Ah, Isabel, mas precisa de tudo isso? Você quer realmente a participação do outro ou você quer só jogar e o outro que se vire e depois você vai questionar que ele não entendeu? Eu brinco muito que eu não tenho bola de cristal e a grande maioria de nós não tem. Então, se eu não sou assertiva, porque às vezes também a gente tem mania de falar assim, mas o fulano não entende. Acontece muito, às vezes, assim, em lugares, né, que a gente vai, sei lá, comprar alguma coisa. No lugar tal, o pessoal não compreende muito. Acontece mesmo, porque às vezes tem uma diferença muito grande de ouvir e de escutar. Ouvir, a grande maioria de vocês que tem ouvido que funcione ativo, estão ouvindo. Escutar é algo maior. É quando eu me faço ali presente. Eu tenho aquela sintonia, com aquela empatia de uma certa forma, com o que eu estou ouvindo. E na grande maioria das vezes a gente não está escutando. A gente está de corpo presente. Nossa mente está em outro lugar. E aí quando o outro termina a frase, você fala, quê? Então, é um outro olhar aí para que essa comunicação flua. Ela envolve o estar com o ouvido presente, efetivamente, porque nesse momento que o outro está me descrevendo algo, se eu estou ouvindo atentamente e porventura alguma informação ali não ficou clara, eu já me faço expressar de, é isso? A pessoa, não, ou pronto, validou, coerente, é isso mesmo, segue a linha. Porque a gente, na grande maioria das vezes, a gente tem dúvida e também não pede ajuda. E a gente também não expressa pro condutor, né, da comunicação. Isso nas organizações acontecem assim. Sabe quando você pede, sei lá, você chega numa lanchonete e fala assim, eu quero um pastel de queijo. Aí você tá com alguém, você tá sozinha, você vai ali fazer outra coisa e tal. De repente chega seu pedido, você, né, pega ali seu salgado, vai comer. O pastel é de carne. A pessoa tava ouvindo o que você pediu? A não ser que tenha acontecido algum erro lá na cozinha, ou que ela tenha escrito errado, ou a pessoa também de lá não se fez presente a ler, desde que a informação tenha sido passada corretamente, ela não leu, porque ela estava pensando no filho doente, na vizinha, no marido, sei lá quem, ou sei lá no que. Então,
Tudo isso são gaps de falha que eu, enquanto interlocutora, às vezes levei essa mensagem clara, mas não me certifiquei. Porque o que eu aprendo a cada dia? Quando o pedido chega na minha mesa, eu vou perguntar então, esse pastel é de carne? Antes de morder, antes de eu irritar, antes de perder o pastel, porque eu não vou comer. Então isso tudo faz diferença. Tem experiências assim, acontece muitas coisas. Do tipo, um dia nós fomos pedir um lanche, o meu e do meu filho, nós recebemos, nós pagamos, a hora que nós sentamos na mesa para comer, na verdade era o dele partido em dois, o meu não veio. Sendo que eu liguei lá, e normalmente os meus pedidos são bem, né? Eu bagunço bastante os cardápios, eu tiro tudo, coloco nada e tal. Então, assim, não tem como a pessoa não ter entendido. Eu não sei o que ocorreu lá na cozinha, se perdeu o papel, não sei. Eu sei que a comunicação não se valeu. Então, são estas questões. O que eu poderia ter feito na hora que chegou o pedido? Ah, tá aqui os dois lanches. Mas, como tinham duas embalagens, eu não me atentei que um lanche estava partido ao meio. E, consequentemente, tinha virado dois. Para mim, eram os dois ali, ponto. Não prestei muita atenção. Que não deixou de ser uma falha minha também. Mas o que eu quero dizer com isso é que os grandes conflitos, as grandes confusões nos relacionamentos, na família e em todo tipo de relacionamento, é sempre com essa falha de comunicação. Falha no que eu disse, porque eu acho que o outro vai me entender e não me certifico que ele tenha entendido o que eu quis dizer. E a falha do outro também não se certificar. Como tudo não está no outro, ele está em mim, então qual a minha responsabilidade? Eu tenho que me certificar de que a minha informação foi compreendida. Eu quero arroz, feijão e couve. Posso repetir? Você entendeu? Porque ela muitas das vezes ela não tá no fato de, eu tenho uma boa oratória, eu sei falar algo. Não tá no dizer simplesmente. Ela está em fazer com que o outro compreenda com a linguagem o mais simples possível. Essa é a comunicação eficaz. Sem má interpretação. Eu me fiz ser clara. E essa é a minha responsabilidade. Essa é a responsabilidade. Se eu vou deixar uma autorização ou se eu vou deixar um pedido ali, sei lá, para o meu filho. Eu me fiz ser compreendida? Se eu invertesse os papéis, eu entenderia? Talvez entenderia, mas não é esse o mecanismo. Eu tenho que me colocar no lugar dele, não no meu. Eu talvez colocaria 3 palavras salpicadas, perdidas, e já, para mim, já seria compreensível. Porque eu já sei o que é. Então, para mim, facilita. Eu já funciono daquela maneira. O outro não. O outro funciona de outra forma, ele tá com a cabeça em outro lugar, ele é outro. Então, de novo, pra gente, pra que eu possa ter melhores resultados, uma comunicação de forma clara, objetiva e de preferência o mais simples possível. O óbvio, gente, ele não existe. Ele, pelo contrário, ele cria muitos conflitos, muitos climas. O óbvio
não é bem óbvio. Ele é para mim, ele é para o meu olhar. O óbvio, se eu for estudar ele na profundidade, entendendo que nós somos seres humanos únicos, cada um com algumas vivências, com algumas compreensões de vida, ele é quase que uma afronta para o outro. É óbvio para quem? O que é óbvio? Então, cuidado com esse óbvio. Ah, mas não é. Não é. Evite, se faça valer da positividade, que todo mundo vai ganhar, o outro vai ficar mais fácil de se compreender e automaticamente eu vou me fazer mais compreendida e todos os resultados acontecerão. E uma coisa também que está me ocorrendo aqui, muito importante, é pensar nas linguagens, né, da comunicação não verbais. Porque tem esse verbal, é tudo isso que eu estou fazendo, mas sabe quando eu falo assim, ó, tô super feliz. E essas manifestações, esses movimentos não verbais, eles dizem muita coisa. Muita coisa. E nosso cérebro processa, mesmo que a gente não esteja atento. Mesmo que a pessoa fale, eu sou super serena. Mas ela se manifesta de uma maneira que prova totalmente o contrário. E para encerrar, pessoal, como a comunicação se faz presente em todo o cenário, todo ele, impossível. Então, pensando aí nas organizações, mesmo que no aspecto pessoal, como é a minha comunicação no e-mail, no WhatsApp, nesse corporal, nesse facial, como são nossas expressividades. A gente vê no WhatsApp, principalmente com a galerinha mais nova, esses dias eu questionei meu filho, eu perguntei uma coisa pra ele, ele mandou um S. Eu falei, é sim, mãe. Então, isso tem se perdido, sabe? Nessa objetividade, nessa maneira do óbvio. Não, mas é pra vocês. E aí depois, principalmente pensando em geração, né? Nesse choque de geração, às vezes a gente fala assim, nossa, mas né? Ou para a geração anterior ou para baixo, a gente fala, nossa, mas eles não entendem o que a gente fala, ou eles falam, né? A gente não entende. Mas como nós estamos olhando, como nós estamos nos fazendo essa compreensão, com que seja compreendido. Será que é o outro? Ou será que eu estou valendo desse óbvio que não é óbvio? Não é. Se eu pergunto algo, é sim ou é não? Não tem outro esboço. Não tem. E ponto. Fechou. Eu fiz uma pergunta, obtive uma resposta, fechou ali aquela comunicação. Ela pode até ter outros andamentos ali. Mas se eu me manifesto, às vezes murmuro, parece uma vaca, né? Cara, isso não faz parte da comunicação? Faz. Mas traz resultado? Não. Então, se eu busco resultados positivos, essa comunicação, ela tem que acontecer uniformemente. E outra coisa muito importante da comunicação, que eu acho, é que se eu tenho que repetir o mesmo assunto, a mesma coisa, muitas vezes essa comunicação está corrosiva, mal feita, porque a informação é clara. Eu não gosto de café. Eu não tenho que falar isso o tempo inteiro. Eu gosto de café. Ponto. Até porque eu não preciso chegar em todo lugar e falar, não gosto de café. Não. Se a pessoa me oferece café, eu falo, muito obrigada.
mas esse desgaste, essa falação, é aquela história, quanto mais fala, menos resultado tem. Porque a pessoa mesma se queima, vamos dizer assim, na falação que ela tem ali, tá certo? Pessoal, muito obrigada aí por acompanhar o canal, muito obrigada pelos assuntos que vocês têm solicitado aí, que eu fale um pouquinho mais. Podem continuar comentando, compartilhando, se manifestando. Dê seu like, porque o YouTube entende que esse assunto é relevante e automaticamente ele vai fomentar ele para que chegue a mais pessoas. Então, muito obrigada e até a próxima. Um abraço.